Vamos falar de romantismo no Brasil, poesia. Diversos gêneros literários são característicos da produção romântica, né, no Brasil. A prosa, que são os textos dos livros, as narrativas, né, de contos, as peças teatrais, o texto teatral, que é escrito para atores encenar, né? Martins Pena foi o principal escritor de teatro desse período. A poesia, que é dividida em 3 gerações, né? Primeira, segunda e terceira geração. A produção desses gêneros acontece simultaneamente, né? No primeiro prosa, depois poesia, não. Acontecem ao mesmo tempo. Né? A primeira geração nacionalista ou indianista, como é conhecida, né? Começa no período de 1836 e vai até o período de 1852. Né? É a construção de um herói nacional, né? A valorização do índio como esse herói. O índio era como se fosse um super-herói. Né? E a exaltação da pátria, da natureza. O marco inicial do romantismo no Brasil, em relação à poesia, foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, de Gonçalves de Magalhães, que foi o responsável por trazer a primeira geração romântica ao Brasil. Gonçalves Dias foi responsável por difundir a primeira geração romântica. Né? As características dessa geração, né? Dessa poesia romântica, né? A exaltação da natureza e da liberdade, a religiosidade do colonizador, mas também do índio, que já tinha sua religião, né? A figura do índio ou indianismo, né? A valorização desse índio puro, heróico, o sentimentalismo fanista, esse sentimentalismo exagerado, o brasileirismo, a linguagem próxima da coloquial, né? E mais próxima da linguagem que era falada no Brasil. Gonçalves de Magalhães, né, publicou Suspiros Poéticos e Saudades, que é a primeira obra considerada romântica no Brasil, e a Confederação dos Tamoios, que é um poema épico. Gonçalves Dias, né, que é um dos mais importantes desse período, né, poeta dessa primeira geração, ele fala muito da natureza e a saudade, elas entrelaçadas nas obras dele, nas poesias dele. Né? Lamentação pelo amor impossível, as suas inquietações que dá um certo de lirismo, né, e o lirismo amoroso, o indianismo, a valorização do índio, como falou. A obra poética de Gonçalves Dias é dividida em lírica, medieval e nacionalista. Depois vem a segunda geração, que é conhecida como a ultrarromântica. Né? As características são a temática pregada era a morte. Né? Eles valorizavam muito isso, tudo era motivo para morrer. Né? A morte era a saída de tudo. Né? O sonho, o devaneio, o amor platônico. A mulher é vista como uma figura inatingível, né? Impalpável, inalcançável. Né? Ela era vista mais no plano espiritual do que no material. Essa segunda geração, né, tem uma visão negativa do mundo e da sociedade. É uma expressão de pessimismo e sentimento de inadequação à realidade. Os poetas viviam uma vida desregrada, principalmente nesse período, né? Dividida entre os estudos, né? Acadêmicos, a maioria deles eram estudantes, né? de direito ou de medicina, o ócio, né? a falta do que fazer, né? Os casos amorosos e a leitura de obras literárias, né? Como as de Lord Byron, que é o grande poeta inglês desse período de melancolia, de coisas soturnas e até meio pro lado satanista. Né? E os principais escritores, né, poetas dessa época são Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Depois disso vem a terceira geração, que é conhecida como social, liberal ou condoreira. Né? O condoreirismo é a referência àquela ave, o condor, que é uma ave natural da América do Sul e que tem voos bem altos, ela tem uma visão de voo muito, muito, muito grande. Né? E os poetas dessa geração apresentavam um estilo grandioso, né, ao tratarem de temas sociais. Eles diferente da segunda geração, que olhava para o próprio umbigo, né, que exagerava nos sentimentos, a terceira geração já se preocupa mais com a parte social, com o que está em torno dela. Né?
O comprometimento com uma causa abolicionista é a preocupação maior desses poetas, né? E a preocupação republicana também com a vinda da República, né? É uma poesia social, de cunho social. O principal nome dessa geração é Castro Alves, né? Conhecido como poeta dos escravos, né? Navio Negreiros é uma grande obra desse poeta, né? Existem outras, mas a gente percebe na obra dele a preocupação com a vida do escravo, o absurdo que era a escravidão e as ideias abolicionistas, né? Isso aí é o final do romantismo. Essa terceira geração apresenta o final do romantismo. Já começa um processo, né, de transição para o realismo. A terceira geração é conhecida muitas vezes como uma geração pré-realista, que é um movimento que vem logo após o romantismo.